falou, né? Irmãos, nós temos que vigiar e ficar bem alerta, em nome de Jesus, porque nós vemos aí, irmãos, que nem a missionária falou, muitos começam com muita bagagem, e agora, irmão, começa, Jesus é com ele, mas na sua caminhada, irmãos, ele começa a fazer coisa que entristece o Espírito e ele já não é mais guiado pelo Espírito de Deus. Nós vemos muitos, irmãos, que está acontecendo isso, que o Senhor já não é mais com ele. Isso é um perigo. Isso é um perigo, irmãos. O espírito de Balaão, irmãos, está, aleluia, está por aí, irmãos. E aqueles que não tiverem cuidado, irmãos, né, irmãos, vamos vigiar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Né? E ela falou também, irmãos, que tem pessoas, irmãos, quem passou por aqui, irmãos, escutou a palavra. Aleluia, é verdade. Porque aqui, na igreja, Assembleia de Deus, o Ministério Grande Comissão, não é isso, pastor? É pregada a palavra de Deus, irmãos. Aqui eu conheço o pastor Jocinho. Eu conheço a escolinha que é dada aqui, a EBD que é dada aqui. Entendeu? Todos que passou por aqui, irmãos, ele conheceu a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não recebeu, não guardou na tábua do seu coração, porque ele não quis, né? A Bíblia fala, irmãos, né, que aquele moço, né, que saiu, que pediu a sua herança, foi, né? A Bíblia não fala que o pai foi atrás, né? Porque, irmão, o caminho que ele foi, o caminho que ele saiu, ele sabia o mesmo caminho para voltar. Aleluia, glória a Deus. Né? A igreja está aqui, irmão, a igreja está de porta aberta. Entendeu? O lugar da bênção está aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quero falar para você, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu falar para você que a igreja salva, eu estou mentindo, irmão. A igreja não salva. Mas a igreja, irmão, conduz. Verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? Tem pessoas que estão começando agora, a gente dá um auxílio. Mas tem crente velho, irmãos. Louvado seja o nome só Jesus. Né, irmãos? E a missionária falou de porta, né, irmãos? Presta atenção, irmão, porque essa visão que Deus deu é uma visão espiritual. Né? Presta atenção para que nós venhamos ungir. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Isso aqui, irmão, é uma porta, ó. É uma porta que entra, ó. Isso aqui é uma porta. Isso aqui é uma outra porta, irmão, ó. Isso aqui é uma porta também, ó. Vigie, tá, ó. Verdade. Tá? Vigie. O que você está ouvindo, que você está ouvindo isso aqui, ó. Aleluia. Vigie. Foi falado essa noite. Tem porta que nós temos que ungir. Unge a sua boca, unge, aleluia, o seu ouvido, somente para você escutar a voz do Mestre, a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, porque Deus mostrou para a missionária. Se Deus mostrou, irmão, nós temos que vigiar. Às vezes Deus nos mostra, irmão, é uma porta mesmo, a porta da sua casa mesmo, para você ungir. Mas às vezes Deus nos mostra que nós temos que ungir a nossa boca, que é muitas vezes, que é da boca, irmão, que sai. Aleluia. Às vezes nós vemos, nós olhamos para o irmão bem vestido, bem bonito, mas na hora que abre a boca, irmão, aleluia, ele mostra quem ele é. Por isso que nós temos que vigiar. Glória a Deus, aleluia. Vamos ungir nossos ouvidos, ungir nossa boca e nossos olhos, para que Deus venha mostrar coisas espirituais para nós. Glória a Deus. Não vamos deixar somente que nós venhamos somente ver, irmãos, aleluia, um prato de comida bem gostoso na frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
Queria deixar uma palavra aqui para os irmãos que se encontram no livro de Gênesis, né? Do Gênesis 26. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Fábio tem uma sorte, irmãos, e toda vez que eu estou pregando, ele aparece bem no dia que eu estou pregando. Daí, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acho que o Espírito Santo aquieta ele, vai lá. Aleluia, que hoje é o pastor Sibirino que estava pregando. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né, que estão aqui constantemente pregando a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não se cansa, porque Deus renova a força de vocês todo dia. Não porque você é forte, né? Não, é porque o Senhor renova todo dia. Porque nós, irmãos, não venceremos luta que se o Senhor não nos renovar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir ao pastor Josias, aleluia, que está aí, pega uma Bíblia dessa aqui e dê o moço que está nos visitando, para que ele venha acompanhar, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e naquela região houve uma em pouca. Gênesis 26. Aleluia. Está falando de Isaac na terra dos filisteus, né? Na minha tradução é bem diferente, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: e naquela região houve uma e pouca e falta de alimento, como tinha acontecido antes do tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito. Em outra tradução está falando: não desça ao Egito. Aleluia. Depois a gente vamos, aleluia, saber, depois a gente vamos falar, porque Deus falou: não desça ao Egito. Tá, irmãos? Não desça ao Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você. O importante é esse, irmão. Eu estarei com você e o abençoarei, e darei aos seus descendentes toda essa terra, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os descendentes sejam tão numerosos quanto a estrela do céu, e lhe darei toda esta terra por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu. Fala, irmão, me obedeceu. E cumpriu a minha ordem, os meus mandamentos e as minhas leis e os meus ensinamentos. Glória a Deus. E assim Isaac ficou morando em Gerar. E quando os homens, repara só, irmão, e quando os homens do lugar que fizeram pergunta sobre a sua mulher, fale sua mulher, ele disse que ela era sua irmã, Rebeca, era muito bonita. Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o mataria para ficar com ela. O 8. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac: vem cá, meu filho. E perguntou,
ela é a sua mulher, e não é verdade? Porque você disse que ela era sua irmã. E o que? Pensei que o me mataria se eu dissesse que ela era a minha irmã. Respondeu Isaac. O 10. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter sido para a cama, ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa cause sobre nós. Então Abimeleque mandou a todos o seu povo o seguinte: aviso, se alguém tratar mal este homem ou esta mulher, será morto. Naquele ano Isaac fez plantação ali e colheu 100 vezes mais do que 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou mais rico e poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaac tinha dado ovelhas, tinha tantas ovelhas e cabra, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando, aleluia, com inveja dele, pois por isso ele entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac: vai embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que eu. Aleluia. Depois a gente vê o resto. Aí eu parei em 17. Irmãos, essa história, aleluia, é maravilhosa. Eu li essa história, já li. Aleluia. E tem algumas partes interessantes nessa história de Isaac. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como seu pai, no tempo do seu pai, a Bíblia fala que teve fome. Aleluia, onde o pai dele estava, lá em Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala que teve uma fome naquele lugar. Aleluia, a Bíblia fala que, aleluia, que Abraão fez ali uma tenda e fez o altar. Aleluia, mas teve uma grande fome naquele lugar. Você vai ver, aleluia, lá em Gênesis 12. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que teve uma grande fome naquele lugar. Aleluia. E Abraão ficou de lá, ficou para lá e para cá. Aleluia. Aqui no 9 diz assim, 12:9 diz assim: e dali ele foi andando de um lugar para o outro. Aleluia. Sempre em direção sul da terra de Canaã. Aleluia. A Bíblia fala que ele desceu ao Egito. Abraão desceu ao Egito. Aleluia. Irmãos, é um perigo, irmãos, quando nós descemos e Abraão deixou o altar, aleluia, e desceu ao Egito. Deus não mandou que Abraão descesse. É um perigo quando nós deixamos, aleluia, o altar, deixamos de consultar ao Senhor, perguntar para o Senhor e descer o Egito. Quando Abraão desce ao Egito, a Bíblia fala que Abraão chega lá. Aleluia, quando chega lá, Abraão mente. E a mentira não é de Deus. É verdade. Abraão fala que Sara não era sua esposa, era sua irmã.
que Sara, aleluia, era sua meia-irmã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma meia-verdade, irmão, que não é verdade. E Deus se tornou uma mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou que ela era minha irmã. E ali Deus pesou a mão sobre Faraó. E por causa, a Bíblia fala, irmãos, por causa de Sara, Deus, por causa de Sara, Faraó, aleluia, deu 7 bênçãos, Josias. Meu Deus. 7 bênçãos, aleluia, a Isaac. A Abraão, deu 7 bênçãos a Abraão, abençoou Abraão com 7 bênçãos. Mas Abraão teve que, é um perigo, irmãos, quando nós descemos, não desça sem direção de Deus. Todos aqueles que desceram, aleluia, sem direção de Deus, só tomou prejuízo. A Bíblia fala, irmãos, de um homem chamado Jonathan. Ele desceu, aleluia, desceu para Jope. E de Jope pegou o navio e desceu para o poço e foi descendo e acabou no ventre da baleia. Depois do ventre da baleia é o inferno, porque o crente desviado, irmão, aleluia, ele só vai descer. A sua vida fica cada vez pior, é um perigo. É verdade. Não desça sem direção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não desça, se Deus não te mandou, não desça. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão desceu, aleluia, e mentiu. A mentira aqui aparece. Não desça sem direção de Deus, é um perigo. Mas ali, preste atenção, ali Deus, quer dizer, seja, Faraó abençoou Isaac com 7 bênçãos. Seja, veja só, por causa dela, seja a Sara, por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelha 1, boi 2, jumento 3, escravo 4, escrava 5, jumento 6, camelo 7. 7 bênçãos. 7 bênçãos. No meio dessa bênção, a Bíblia fala, aleluia, que ele deu escrava. E no meio dessa escrava, aleluia, louvado seja o nome, está Agar. Eita Jesus. Está Agar, irmãos. É um perigo quando nós descemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, descemos ao Egito e trazemos bagagem. Meu Deus. E trazemos bagagem de volta, trazemos bagagem, aleluia, e quando chega, aleluia, na igreja, aí essa bagagem já está grande, já tem até nome, aí quer jogar a responsabilidade, sabe para quem? Para a missionária Anja, aleluia, para o pastor Josias, porque já tem nome, já está grande, porque deu uma volta lá no Egito, desceu. E Deus não é com isso, irmãos. O que é que Deus tem com isso? Às vezes desce ao Egito, aleluia, traz uma bagagem, uma doença chamada AIDS, traz isso, traz aquilo, né? Aí, bora lá no pastor Josias, missionária de Jesus. O que é que eu missionária Ângela? O que é que o pastor Josias, missionária Ângela, tem a ver? Aí vai jogar no colo dele. A culpa foi sua que desceu sem direção e trouxe uma bagagem. Foi isso que ele fez. No meio dessa bagagem estava Agar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que, como nos dias, aleluia, de Abraão, aconteceu com Isaac. E a Bíblia fala que Isaac desceu a Gerar. Aleluia. E Deus falou o que para ele? Deus falou: não desça ao Egito. Aleluia. Deus está falando. Meu Deus. Não desça. Deus falou para Isaac. Por que Deus desceu? Porque quando ele desceu, ele mentiu e trouxe uma bagagem. E hoje está aí um problema. E essa bagagem que ele trouxe, irmão, trouxe problema para ele. Trouxe problema para a sua congregação. Trouxe problema, irmãos, aleluia, para a sua casa. Aleluia. Até hoje está o problema, irmãos. Mas aqui nós vemos que Isaac desce.
Isaac vai a Gerar e Deus fala, não desce ao Egito, né? Aí nós continuamos lendo, nós vemos que Isaac, nós vemos que a mentira também está aqui, irmãos. O mentiroso está aqui também. Isaac chega naquele lugar, preste atenção, irmãos. Isaac chega naquele lugar e fala para ela, ó, se alguém perguntar, fala que você é minha irmã, porque senão vão me matar. Ele estava preocupado com quem? Não era com ela? Era? Não, com ele. Eita Jesus! Ele estava preocupado, era com ele. Aleluia, não era com Rebeca, bonitona, ele estava preocupado com ele. Mas presta atenção, que quando, aleluia, ele fala mentira, e todos estão sabendo ali daquele lugar, a Bíblia fala que um certo dia, ele já estava há bastante tempo, um certo dia ele estava lá, irmão, careciando, quem, irmão? Rebeca, certo? Sim. Aí a Bíblia fala, irmãos, que tinha uma janela aberta, aleluia, e quem viu da janela, quem foi? O rei Abimeleque, certo? Aí eu quero falar para você, que tem uma janela, Isabelle, que você tem que ter cuidado, que está aberta. Você pode dar tudo, aleluia, em quatro paredes, mas tem uma janela aberta, olhando para alguém, olhando para você. Que alguém, aleluia, janela aberta, aleluia, cuidado. Aleluia. Se não tem uma janela aberta, aqui tem uma lá no céu. Aleluia. Aberta. Aleluia. A Bíblia fala que Davi, aleluia, ele veio e ia trazendo a arca, aleluia, da casa de Obed-Edom, aleluia. Na hora que ele ia trazendo a arca, ia chegando no palácio, a Bíblia fala que ele tirou, aleluia, as suas vestes e ficou bailando, dançando, aleluia, naquele culto maravilhoso. A Bíblia fala que a sua esposa, chamada Migal, aleluia, estava onde, irmão? Na janela. E ela estava na janela fazendo o quê? Aleluia, reclamando, falando mal de quem estava, aleluia, no culto, aleluia, bailando para o Senhor, marchando para o Senhor, louvando ao Senhor. É um perigo quando você, aleluia, está na janela. Está na janela, irmãos, aleluia, e falando mal de quem está ligado com Deus. Olha aí de novo Deus falando, que nem, aleluia, uma missionária hoje. É um perigo quando você está na janela. Tem gente que acorda cedo para ficar na janela, né, irmãos? Mas deixa que Deus está vendo. Deus está vendo. A Bíblia fala, é um perigo, irmão. Tem algumas janelas que é um perigo. A Bíblia fala, certa vez, Paulo estava pregando num culto maravilhoso que nem esse. Aleluia, Paulo descia a ripa falando, aleluia, do seu mestre. Aleluia, tinha um jovem que estava na janela. Chamado Neutro, esqueci o nome dele, é um nome parecido a isso. Ele estava na janela. E a Bíblia fala que ele foi tomado por um sono. Não sei de onde veio, mas ele foi tomado, caiu lá de cima no chão morto, irmãos. Saia da janela. Saia da janela. Mas a Bíblia fala de uma janela, irmãos, que tem benefício. Sabia? Aleluia. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que quando Daniel estava lá na Babilônia, o rei, aleluia, levanta Daniel como governador e mais 4, que eu não estou enganado. Aleluia. Mas aqueles homens não gostavam de Daniel, porque Daniel tinha um propósito com o Senhor, que ele orava 3 vezes ao dia, aleluia, com a janela, aleluia, de frente, com a janela que ia em direção aonde? A Jerusalém. Por que Jerusalém, irmão? Porque Jerusalém é um lugar, aleluia, de adoração. É o lugar onde você oferece, aleluia, sacrifício. É o lugar que você vai adorar.
E essa janela, irmão, ficava, aleluia, direcionada, aleluia, para Jerusalém. E eles, irmãos, ficaram com inveja, aleluia, ficaram com inveja de Daniel. Mas Daniel, irmão, não parou, porque aquela janela, irmãos, aleluia, tinha um bom benefício, que era direcionada para Jerusalém. Aleluia, era direcionado para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor Josias, tem uma janela. Tem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Deus falou para Noé para construir a arca. Não é isso? Construir a arca, faça isso, faça aquilo, bota a porta, bota isso, e bota uma janela em cima. Sim ou não, pastor? Sim. A janela em cima. Mas era de cima que vinha a chuva. E agora, irmãos? Meu Deus. Para não molhar dentro. Aleluia. Senhor selou a janela. Para não molhar dentro. Aleluia. Cuidado com a janela, irmãos. A Bíblia fala lá no livro de Salmo, aleluia, não estou lembrado, parece que é 29, 9, que eu não estou enganado, ou é 29, 10, e aí? Que fala que o Senhor Deus, presta atenção, irmão, que o Senhor Deus, aleluia, está sentado em cima do dilúvio. Se ele está sentado em cima do dilúvio, o pé dele provavelmente estava onde? Na janela. Eu penso assim, irmão, estava na janela. Aleluia, porque aquele, irmãos, que está guardado para o Senhor, aquele que está guardado pelo Senhor, a Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque as mãos do Senhor vai estar sempre o guardando. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpétuo. Aleluia. Ele tem o controle, irmão. Ele se senta lá e fica lá com o pé, ó, e não cai nada dentro da arca. A arca dentro não foi molhada, irmãos, mas tinha uma janela lá que levava para o céu, irmãos, que levava para cima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, tem mais. Glória a Deus. Nós falamos, como é parecido no Egito, nós falamos da janela. Agora, nós falamos que ele mentiu, que nem seu pai. Nós aqui vamos falar, aleluia, sobre ele está naquele lugar e começou a plantar. E a Bíblia fala que ele colhia 100%, irmãos. 100%. Deus o abençoou. Preste atenção aqui, irmão. Deus o abençoou ali, irmãos, de uma maneira, aleluia, que o povo daquela cidade, até o rei, aleluia, ficou com inveja. Ficou com inveja dele. O que foi que ele fez, irmão? O que foi que o rei fez naquele lugar? Mandou que ele saísse, que ele fosse embora. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes Deus está nos empurrando para uma bênção maior. Meu Deus! E a gente não entende. Aleluia. Mas é interessante, irmãos, que você vê Isaac reclamando. Você vê Isaac brigando lá, irmãos, porque o rei mandou ele sair. Por que, irmãos? Por que, pastor, ele não briga? Porque, irmão, aquele que Deus é com ele, para que ele discutir? Para que ele ia discutir, irmãos? Não adianta você discutir que Deus é contigo. Aleluia, não adianta você ficar batendo papo que Deus é contigo. Para onde você for, Deus te abençoará. Glória a Deus. Aleluia, porque Deus é contigo. Aleluia. Se você, irmãos, e não é bom ficar batendo boca. A Bíblia fala que, preste atenção, irmãos, é forte. A Bíblia fala que Davi,
o menino Davi desceu para levar lanche para os seus irmãos. Não é isso? E quando chegou lá, o seu irmão mais velho, Eliabe, seu irmão mais velho, aleluia, ele deu uma volta lá, aí viu o gigante afrontando o exército. Aí ele procurou saber. Aí seu irmão estava lá. Mas seu irmão estava lá, irmão. Mas seu irmão estava engasgado aqui com ele, ó. Aleluia. Eliabe estava aqui, ó. Com Davi, ó. Engasgado. Tem pessoa que está engasgado com você na igreja. Toma ceia, aleluia, mas está engasgado com você. Não te dá a mão, aleluia, não te dá a mão, mas está engasgado aqui dentro com você. Aleluia. Está do teu lado, mas está engasgado. Estava no trabalho dizendo que é contigo, mas está engasgado, esperando uma oportunidade. Aí Davi chegou lá. Aí ele falou: você já veio, deixou aquelas poucas ovelhas e vem. Aleluia. Davi, o que foi que eu fiz agora? Mas Davi fez o que, irmão? Davi, aleluia, Davi se desviou, porque Davi tinha um gigante para derrubar. Não vai dar conta. Você tem gigante para derrubar, porque Deus é contigo. Aleluia. Não adianta, não pare para bater boca, porque você, aleluia, você é, aleluia, aquele que Deus vai usar para derrubar gigante. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas aqui ele não ligou. Aí a Bíblia fala no 17 que diz assim: e Isaac saiu dali, armou a sua barraca no vale de Gerar e ficou morando ali por alguns tempos. Ele tornou a abrir o poço que havia sido cavado no tempo de Abraão. O que os filisteus haviam tampado depois da morte de Abraão, depois da sua morte. Isaac pôs no poço os mesmos nomes que o seu pai havia posto, os mesmos nomes. Seja, Isaac fez o mesmo caminho que seu pai fez. O que eu quero falar com isso, irmão, o evangelho é a palavra de Deus e vai ser a palavra de Deus para toda a vida. Não muda, porque o Deus que eu sigo, o Deus que você serve, Ele é o Deus ontem, é o Deus hoje e será o Deus eternamente. Aleluia. Isaac foi no mesmo caminho do seu pai, porque a Bíblia fala que seu pai era obediente. O seu pai, aleluia, louvado seja, cumpriu a lei. Ele fez a mesma coisa, irmãos. Continue pregando a palavra, pastor Josias. Continue pregando a palavra, missionária. Continue pregando a palavra, aleluia, do jeito que ela é. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Isaac, irmão, continuou. Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, aqui no 18 diz assim: e ele tornou, que aí a gente já leu agora o 19, e no dia os empregados, em outra tradução diz assim: um dia os pastores, aleluia, de Isaac estavam no vale abrindo poço, e jorrou uma mina de água. Aqui fala uma mina de água. E jorrou uma mina de água. E os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac, aleluia, deu esse poço o nome de discussão, quer dizer Isaac, discussão, seja contenda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui Isaac, irmão, vendo
aleluia, que teve contenda. Veja só, os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, aleluia, irmãos, aleluia. Muitas vezes, irmão, fala que é contigo, muitas vezes está ali, irmão, na mesma, aleluia, falando que o que você fazer, eu estou contigo. Mas, irmãos, aleluia, numa hora dessa, aleluia, quer tomar teu braço, numa hora dessa, aleluia, quer fazer contenda, numa hora dessa, irmãos, quer tomar o que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, vamos continuar, aleluia, o 21 diz assim: e depois os empregados de Isaac, aleluia, que os pastores, aleluia, abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Site quer dizer site, mas aqui no minha tradução, inimizade. Aleluia, teve confusão, teve inimizade, aleluia, no segundo poço. Mas você não vê, irmãos, Isaac, aleluia, ele discutindo. Porque, irmão, para onde ele vai, a bênção é com ele. Ele cavava o poço, aleluia, a água saía. Ele cavava, a água saía. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, preste atenção, tá? Por quê? Porque o Fábio nunca sai do pé de Josias. Por quê? Você sabe? Fala aí. Porque a bênção, irmãos, está com o pastor Josias. Aí ele está lá, irmãos. Aleluia. Não saia, Fábio, não saia. Porque a bênção está aqui. A bênção está com esse casal. Não saia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas Abimeleque expulsou, irmão. Mas a bênção não estava com Abimeleque. A bênção estava com Isaac. Que a bênção está com Isaac, eu vou ficar colado com Isaac para me ser abençoado também. Colado isso, pastor. Assim. Aleluia. Elisângela, Natanael e Luiz está direto lá. Né? Porque a bênção está onde? Na rua 13, né? Rua 13. A bênção estava na rua 13. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção está lá, irmão? Muito bem. Estou lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala, irmãos, que esse poço causou inimizade. Aí o 22 de Isaac saiu dali. Isaac saiu dali e abriu outro poço. Aleluia. E como não houve, esse não houve contenda. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Aleluia. 22. Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou de lugar espaçoso. Que quer dizer? Isso. Ele disse, agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. Aqui vamos ficar à vontade. Vamos ficar à vontade. Porque, aleluia, não teve contenda, não teve inimizade, não teve briga. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, ele ficou naquele lugar. Aí a Bíblia fala, irmãos, que naquele lugar que ele ficou, preste atenção, ele armou a sua tenda. Verdade. É isso? É. Ele cavou um poço. Acabou o poço. E ele fez um altar. Aleluia. Se eu tenho, Josias, que eu tenho um altar para falar com o meu mestre, que eu tenho um poço que sai água, aleluia, que sacia a minha sede, e eu tenho uma tenda que eu me ajoelho com a minha família e falo com o Pai, aleluia, eu sou abençoado. Quem tem tenda,
tem altar, quem tem poço, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem é que não vai atrás, irmão? Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que ele foi abençoado ali. Mas é interessante, pastor Josi, uma coisa muito forte, missionário, que aqueles que expulsaram ele ouviu falar que ele estava bem. Aleluia. Ele saiu daqui, se ele sair daqui, ele não vai prosperar. Se ele sair daqui, não vai dar certo. Aleluia. E Deus começou, porque Deus era com ele. Aleluia. Aí começou a dar tudo certo, certo? Aí Deus começou a abençoar. Aí Abimeleque fez o quê? Deus é com ele. Ele reconheceu que Deus era com Isaac. Mas ele reconheceu, louvado seja o nome do Senhor, o que foi que ele fez? Mas eu vou lá para ver com meus próprios olhos que é verdade. Eu vou lá com meus próprios olhos para ver que é verdade o que estão falando, que o pastor Josi está uma bênção, aleluia, que essa família está prosperando, que Deus que essa família está sendo cuidada por Deus, aleluia. Ouviu um boato, aleluia, que ela casou e Deus abriu a mão dele, meu filho, repara só. Teve um boato, aleluia, Fábio, que Deus está te abençoando, que Deus está fazendo você prosperar. Eu vou lá ver, para ver que é verdade. Eu vou lá ver. Porque surgiu um boato, botaram na rede social. Eu vou lá ver. Aí Abimeleque pega, aleluia, o seu capitão, pega mais outro e vai conferir que é verdade. E quando chega lá, irmãos, Isaac fala assim: o que é que vocês vêm fazer aqui? Aí ele fala assim: nós reconhecemos que Deus é Deus. Glória a Deus. Ele falou para Isaac: aleluia, nós reconhecemos que Deus é contigo, Isaac. E se Deus é contigo, nós viemos e nós queremos fazer uma aliança contigo, Isaac. Nós queremos. Aleluia. Aí ali, irmão, rola aquele culto, aquela coisa maravilhosa. Aí, aleluia, no outro dia eles vão sair. Repara só, irmão. No outro dia eles vão sair, né? Isaac, opa, vem cá. Vocês não vão sair assim, não. Aleluia. Prepara um banquete para que lá, bandeirada. Aleluia. Prepara um banquete aí. Vocês não vão sair daqui, eles ficam comendo a minha mesa. Glória. Aleluia. Isaac preparou um banquete, irmãos. Aleluia. Para que eles viessem comer. Aleluia. Ver o que Deus era com ele. Não adianta, irmãos. Quando Deus é com homem, pode levantar quem levantar. Aleluia. Não vai prosperar. Aquela mulher lá, aleluia, lá no teu trabalho, coitada dela, irmão. Fala assim, irmão, que se levantou contra você. Aquela mulher que fez uma coma, eita Jesus, coitada dela. Aleluia. Aleluia. Porque agora, irmãos, Deus que vai, aleluia, agir. Deus que vai trabalhar. Aquele homem que se levantou contra você, agora é Deus que vai agir. Deus vai mostrar, aleluia, que Ele é com você. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac prosperou, irmão, mas ele foi obediente igual seu pai ao Senhor. Seja obediente. Aleluia. E convida assim na igreja para se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.